Mas o que eu quero te dizer hoje, nessa noite, que quando o Senhor mandou, vai até a encruzilhada, encruzilhada, você não está no caminho, quem está na encruzilhada está parado. E eu digo que esta é uma geração que está na encruzilhada. É uma geração que mesmo dentro de igrejas está parada. Ela não cresce, ela não avança. Emocionalmente é uma geração infantilizada. Você quer ver? Geração Nutella. O que é geração Nutella? Não suporta pressão. Se tiver pressão, se um líder repreender, vou para outra igreja. Isso é geração Nutella. Se te repreender por amor, para crescer, Jesus ele fez isso com Pedro. Não é repreender para te destruir. Não, é para você crescer. É para você realmente ficar mais maduro. Mas a geração Nutella não gosta de ser frustrada. Ela não gosta de ser repreendida. A geração miojo é aquela que quer tudo pronto e rápido. Então, se você não está conseguindo a tua bênção, porque é a geração mimada também, que quer bênção, não quer ter uma caminhada com Cristo, só quer o Deus da bênção. Então, se a bênção vier, e não vier logo, é porque a igreja está com problema. Eu vou para uma igreja que está na moda. Então, eu digo para você que isso é povo de encruzilhada, porque fica de igreja em igreja, e você nunca vai crescer, e você nunca vai ouvir a voz de Deus direito. Você vai ouvir a voz da tua alma. É a voz da tua alma que sempre vai gritar: eu quero, eu quero, eu quero, é para mim, é a geração. Jesus disse em Mateus 24, o amor se esfriaria. Pessoas egoístas, eu quero, eu quero, eu quero. Você não quer um relacionamento com Deus, você quer ser abençoado. Quem não quer ser abençoado? Não tem problema em ser abençoado, mas um relacionamento é eu querer ouvir a Deus, mesmo quando tudo vai mal. Quando tudo vai mal é entender que no silêncio Deus fala. Aliás, essa palavra, eu tenho um amigo judeu que mora, eu vi que tem aqui um judeu, tem um amigo meu judeu que mora no meio do deserto, e o nome dele é Davi, e ele se converteu, foi uma conversão fenomenal, e na Índia ele achou um Novo Testamento no chão. Alguém se converte desse jeito na Índia, com um Novo Testamento? Quando Deus quer te cercar, Ele cerca. E quando ele voltou para Israel, convertido sozinho, ele foi e ele mudou para o deserto. O pai dele o desertou. Ele foi para o deserto e o pai dele o desertou. Ele era de uma família riquíssima e o pai disse: eu prefiro você ateu do que você cristão. Então o pai desertou e ele foi morar no deserto. Eu fui visitá-lo nessa última vez. E eu perguntei para ele: Davi, por que no deserto? Ele disse assim: muito me surpreende você me perguntar, Naira. Eu fiquei olhando para ele. Você não dá aula de Mateus capítulo 24? Então, você sabe muito bem que quando vier a grande tribulação, depois do arrebatamento, os judeus que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles vão ter que fugir para o deserto da Judéia. Então, eu vou deixar minha casa para eles. Eu falei: Davi, só você mesmo. Ele falou: eu vou ser arrebatado, mas vou deixar, por enquanto, eu alugo para Airbnb. Mas depois, quando eu for no arrebatamento, eu deixo aqui minha casa pronta para quem tiver que passar pelo deserto da Judéia. Você pode achar estranha essa atitude, mas é de quem realmente se converteu e está acreditando: isso aqui vai acontecer, isso vai acontecer, e o meu povo, se não se converter a tempo, meu povo vai sofrer. Então ele tem uma mente, é para hoje, é para agora. Ele não tá como muitos negando: não vai acontecer. Vai acontecer, e eu digo para você: vai acontecer. Agora, quando eu olho para a palavra, emocionalmente, o que é que está acontecendo com as pessoas? Em Lucas capítulo 21, que é o mesmo texto que a gente vai abrir daqui a pouco em Mateus capítulo 24, só que Lucas acrescenta algo. Eu peço para você abrir em Lucas 21, mesmo que a gente vá abrir depois em Mateus 24. Porque Lucas acrescenta algo que é o que está acontecendo agora. Porque os pastores me pediram: fala o que está acontecendo. Fala dos sinais do que está acontecendo.
Então, antes de eu falar dos sinais do que está acontecendo no mundo, eu quero falar dos sinais que está acontecendo na igreja. Então, eu disse, uma igreja parada na encruzilhada, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu digo, se você estiver paralisado pela dor, se você estiver paralisado pela angústia, eu digo que hoje é dia de sair da encruzilhada e você caminhar por um caminho de graça, de unção, se preparando para as bodas do Cordeiro. E aqui está escrito em Lucas capítulo 21, são 2 momentos que eu quero que você leia comigo. O Senhor fala sobre o princípio das dores, no versículo 7. Eu amo subir no Monte das Oliveiras, porque este sermão ele foi falado momentos antes de Jesus ir para o cenáculo. Então, em Mateus, por exemplo, se você ler em Mateus capítulo 24, ele sobe, ele fala o sermão, ele fala aqui o sermão, esse sermão da última hora, que não é o sermão da montanha, é o sermão no Monte das Oliveiras, que fala sobre os últimos dias. Ele já estava em Jerusalém e ali ele entregaria a sua vida. E então, esse sermão, ele está escrito no versículo 7. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. E então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Mas olha a promessa que o Senhor te dá no versículo 18 e 19. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando você diz, olha os avisos do Senhor. Ele está falando sobre os últimos dias, ele está falando que vai ter guerras, revoluções, e é para a gente não se assustar, se levantarão nações contra nações. Parece que está tudo muito longe. Quando eu, agora neste momento, quando eu fui, inclusive na Assembleia de Deus, lá em Frankfurt, eu falei assim, eu ouvi a história de cada um deles, porque eu fiquei um tempo com eles, como é que eles tinham parado lá na Alemanha. E eu falei assim, eu ouvi a história de vocês. Eu sei qual é o motivo. Cada um de vocês acha que vocês vieram para a Alemanha, um porque casou com um alemão, outro porque casou com um alemão, outro porque veio jogar futebol, outro porque isso, outro porque aquilo. Mas eu digo que não é porque você quis. Deus preparou este momento para brasileiros estarem lá na Europa, que é o pior momento da Europa. Sabe para quê? Para que o grande avivamento aconteça, porque Deus tem uma promessa no Brasil, que o Brasil seria celeiro de avivamento.